Olá, senhores, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir desse momento vou apresentar para vocês aí tudo que foi notícia no mercado financeiro e sobre os investimentos aí da semana passada e aquilo que a gente pode esperar aí para a próxima semana. Dando os nossos recados sempre, né, pessoal? Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, a 1 hora da tarde até às 13 horas até às 13h30, né? E lá no YouTube, Resenha de Mercado JF, o programa vai gravado e às 19 horas sai lá, ao vivo, né? Aliás, inédito às 13 horas e às 19 horas lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, em todas as nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais, TikTok, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, tá? E também não deixe de seguir 92 FM de Cascavel, Rádio Estúdio 92 no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, não deixe de seguir. E você, né, que quer ser o nosso patrocinador, você pode entrar em contato com o comercial da rádio, né, para ser o patrocinador do nosso programa, ou pelo comercial do Resenha de Mercado, que é o WhatsApp 45, né, 30 37 24 33. Beleza, pessoal? Dando os recados, né? Uma semana abençoada para todo mundo, hein? Começando a segunda-feira com ótimas informações, né? Então vamos pro nosso disclaimer de sempre aqui. Falar um pouquinho do Ibovespa, né? Falar do resultado do Ibovespa na semana, né? O Ibovespa fechou a semana, né, a 129 mil pontos, né? 129,125, com uma alta aí de 1,09, né? Na semana aí. Fazia semanas que a gente não via o Ibovespa subir, né? E essa semana aí o Bovespa acabou subindo aí, acabou surpreendendo, né? Só caindo, né? Nada cai para sempre, né? E o Ibovespa deu uma subida aí nessa semana. E no acumulado do ano, né, pessoal? Que é aquilo que importa pra gente, você que é investidor aí de longo prazo, ou você que quer ser investidor, entra lá na nossa comunidade, tá? Nas redes sociais você tem lá o link para você entrar na nossa comunidade, né? No acumulado do ano, que é o importante para o investidor de longo prazo, né? No acumulado do ano aí a gente está com uma retração de quase 3%, 2,69% no acumulado do ano, tá? Pessoal, e o que os especialistas têm dito em relação a isso aí? Bom, eles têm dito que geralmente a gente tem o tal do rally de final de ano do Ibovespa, né? Só que eles não veem esse rally. Por quê? Porque para entrar, né, para acontecer esse rally, o fluxo estrangeiro, ele tem que vir para a B3, né? Ele tem que entrar aqui, porque quem dá movimentação para o nosso mercado, né? Quem realmente opera forte no nosso mercado são os estrangeiros, né? E eles não veem, né? A gente também não vê, eu também não vejo a curto e a médio prazo o fluxo entrando para o Brasil, tá? Então provavelmente a gente vai ter uma decadência aí do índice aí no final de ano, porque o dólar, né, continua se valorizando, tem o tal aí do Trump Trade, né? Que foi a vitória aí do presidente norte-americano, aí, o Trump, e com isso, a tendência é o dólar se fortalecer, né? A tendência é que o capital, o tal do milkshake do dólar, né? Que é o mercado americano começa a sugar de volta o dólar para dentro do país, né? Tanto nas empresas quanto na renda fixa, né? Lá, americana, e isso prejudica todas as outras as bolsas periféricas, né? Porque a gente tem a bolsa principal, que é a bolsa americana, né? Essa é a bolsa principal, que ela é mais de 50% hoje dos capitais globais, né? E a gente tem as outras bolsas periféricas, aí o resto é periférico, o resto depende, né, da bolsa americana. E a gente tem esse milkshake do dólar aí, e a gente acha que isso vai continuar. E eu vejo, tá, pessoal? Se continuar assim, eu vejo aí o Ibovespa aí batendo, chegando lá nos 100 mil pontos, tá? Eu vejo isso aí pro Ibovespa, tá bom? Falando um pouquinho do SP500, né? SP500 nos últimos 5 dias aí, uma alta de 1,62, dentro daquilo tudo que a gente falou, né? Mercado americano puxando o dólar lá para dentro. E tem um outro detalhe, tá, pessoal? Que é muito interessante. Pessoas falam, né? Continuam falando que a bolsa brasileira ela tá barata, tá? Eu continuo achando que ela ainda tá cara pela perspectiva que a gente tem para frente aí. Pode ser que daqui a pouco a bolsa, algumas empresas comecem a ficar interessantes para a gente fazer um movimento de médio prazo. Veja, não é minha característica, tá? Não é minha característica, não é uma recomendação, mas alguma movimentação de curto e de médio prazo, daqui a pouco as empresas brasileiras podem abrir uma oportunidade para a gente entrar nessas empresas. Eu continuo aportando nos fundos imobiliários, já vou falar um pouquinho sobre isso também, não é nenhuma recomendação, tá? Mas a tendência qual que é, pessoal? Com Trump, a tendência é o dólar forte,
A tendência é ele baixar carga tributária nos Estados Unidos e a tendência é as empresas performarem lá nos Estados Unidos. Agora veja, como que as pessoas ganham dinheiro no mercado financeiro? Isso vale para qualquer mercado, não é só para o mercado financeiro, tá? As pessoas ganham dinheiro, o empresário, o gestor, ele ganha dinheiro antecipando movimento de mercado. O que é isso? Seja o que você for fazer na tua vida, se você não tiver uma percepção de antecipação de movimento de mercado, você não vai ganhar dinheiro. Seja no mercado financeiro, seja no mercado concreto, em qualquer coisa. O que isso acontece? Quando em 2022 nós tivemos uma troca de governo e a gente tinha perspectiva de que esse governo agora, né, iria fazer tudo aquilo que foi feito nos outros governos dele, né, e iria fazer isso pior, nós tivemos uma perspectiva, eu tive essa perspectiva, né, quem estava ao meu redor eu falei disso, para todo mundo, vinha falando, que eu iria adotar um posicionamento. Qual que era o posicionamento? Na época, a minha carteira, lembrando, pessoal, que isso não é nem recomendação, nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo, apenas a minha opinião e aquilo que aconteceu. E você que me acompanha aí, comenta aí embaixo se aconteceu o que a gente falou ou não. Então, quando isso estava acontecendo no final de 2022, eu me posicionei. Em que sentido? A minha carteira na época, tá? Porque eu vi a perspectiva no outro governo, a minha carteira na época era 30% exterior, 70% Brasil. A partir daquele momento eu falei, eu vou me posicionar na moeda americana e nos ativos americanos. Por quê? Porque a tendência que esse governo faça tudo aquilo que ele fez, e ainda pior, ela é muito grande. Então veja, a expansão fiscal, tá? Quando o governo expande através de gasto, através de auxílio, isso é muito bom no curto prazo. Então se você pegar o governo Lula, pro varejo, foi um dos melhores governos que a gente teve em questão de venda. Ele deu muito crédito, só que isso gera lá na frente uma bolha muito grande. E a gente vai ter que pagar uma hora. E a gente paga isso com juro, entendeu? Então, o que o empresário inteligente fez naquela época? Ele se posicionou, ele guardou receita, ele investiu, e quando a bomba estourou, ele tinha caixa para ele comprar outras empresas. O que a maioria dos empresários fizeram no Brasil? Trocaram de carro, trocaram de casa, pegaram, abriram outra loja. Eu trabalho com varejo, trabalho com indústria, pessoal, há 25 anos, tá? Eu acompanho muito isso, né? Eu tenho pessoas de varejo, são meus mentorados, que eu faço acompanhamento diário da venda deles. O que aconteceu? Eu vi cliente meu que tinha 5 lojas, né? Então ele foi abrindo uma, crédito barato, abrindo uma, hora que travou, ele perdeu as 5 lojas, tá? Então esse é o problema do expansionismo. Agora, quem é inteligente, quem sabe se posicionar, vai ganhar dinheiro com esse mercado, vai fazer receita e vai guardar. Bom, o que aconteceu? Eu peguei e inverti minha carteira, e desde 2022 eu tinha uma rentabilidade muito grande. Quem fez isso teve uma rentabilidade muito grande. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, que ele é gestor de negócio, de uma grande gestora aí, e eu perguntei para ele como que estava a carteira dos clientes dele. Ele falou que a carteira dos clientes dele estava mais ou menos aí 130% do CDI, dando aí, né, 13, 14% ao ano. Achei uma rentabilidade boa, né? Aí eu perguntei se os clientes deles tinham exposição fora do país. Ele falou que não, que a exposição era só aqui. Então esse é um grande problema, pessoal, quando você tem uma gestora que tem interesse que o teu dinheiro fique aqui, porque lá fora eles não ganham muita coisa, né? E de repente você pega, eles fazem com que você invista só aqui dentro do país. E isso é muito perigoso. Com tudo que vem acontecendo no nosso país, você precisa dolarizar a sua carteira. Você precisa dolarizar um pedaço do seu patrimônio. Se você tem o teu patrimônio todo imobilizado, tá? Você tem que ficar preocupado, porque você tem que ter liquidez em uma parte do seu patrimônio, tá? Porque eu não vejo nos próximos anos mudança de cenário. Eu vejo uma retração ainda maior. Tá? E falando então de Bovespa, de SP500, pessoal, no último ano, então nós temos um crescimento de 25,86 no acumulado do ano, tá? 5.969 pontos. 25% de rentabilidade neste ano, tá? O outro ano também foi a gente teve uma rentabilidade grande também, tá bom? Falando um pouquinho aqui do índice dos fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, agora na semana, tá? Uma leve alta de 0,93. No ano, tá? Nós estamos com uma retração de quase 5%. E aqui, pessoal, já comentei com vocês várias vezes no programa, aqui eu vejo uma oportunidade de investimento nos fundos imobiliários, tá? Porque, principalmente, os fundos imobiliários de tijolos, né? Eu já falei isso aqui no programa, qual que é a diferença? Tem fundo imobiliário que é de dívida e tem fundo imobiliário que é de tijolo. Existe lá o galpão, existe lá
por exemplo, o prédio com escritórios, né? Existe lá o fundo imobiliário de fazendas, né? E os fundos estão muito descontados, né? E o que isso quer dizer? Que às vezes você não consegue comprar um prédio, mas você consegue comprar uma cota, né? Que representa um pedaço daquele prédio. E hoje existem fundos imobiliários que estão sendo negociados, fundos bons, tá? Com metade do valor patrimonial. O que isso quer dizer? Ele está sendo negociado. Se o pedaço que você está comprando, a cota que você está comprando ali do fundo, ela vale R$ 100, muitas vezes ela está sendo negociada a 50% do valor daquele imóvel. Onde que você consegue, em qual lugar você consegue comprar uma participação no shopping pela metade do preço que ele vale? Uma participação num galpão logístico, né, que a gente chama do last mile ali, que são aqueles galpões que ficam estrategicamente localizados nas saídas das cidades, né, que, por exemplo, as grandes empresas de e-commerce usam e tem demanda por isso, e o mercado, pessoal, vem aumentando essa demanda porque a venda no e-commerce está aumentando, a tendência é aumentar cada vez mais nos próximos anos, e essas empresas precisam de localizações estratégicas para poder distribuir esses produtos. E hoje, o que acontece? Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba, nas grandes capitais, nas grandes cidades, você não tem lugar onde você construir esses galpões, nos lugares estratégicos, porque esse lugar já tem construção. A tendência desses fundos é valorizar. Então, uma coisa que eu tô observando muito de investimento para os próximos meses e anos aqui dentro do Brasil não são ações, são fundos imobiliários de galpões logísticos, tá? Porque eles estão sendo negociados a um valor muito abaixo do que eles valem, né? E a perspectiva da demanda por isso é muito alta, porque quanto mais crescer a venda na internet, e ela vai continuar crescendo, e no Brasil ainda é muito incipiente, no Brasil ainda está gatinhando, ainda está no começo, se eu não me engano, 16% da venda hoje do varejo é feita na internet, tá? Eu não tenho esse número atualizado, mas eu acho que é mais ou menos isso, me corrijam aí. No futuro, a demanda vai ser muito maior, só que não vai ter lugar para construir esses galpões. O que vai acontecer? Esses galpões vão se valorizar bastante. E hoje tem galpão logístico, né, galpão de last mile, sendo negociado aí a metade do preço do que ele vale. Não é nenhuma recomendação, mas é o que eu estou vendo no Brasil. Falando de ação, eu ainda acho que não é momento de entrar, tá, pessoal? Mas fundo imobiliário é a minha visão de investimento, que é a visão de longo prazo de sócio. Eu não vejo empresas no Brasil, hoje, como investimento de longo prazo como sócio. Eu vejo mercado especulativo, que é o que o gringo vê lá fora. Eu tenho ações brasileiras, tem muito tempo ainda, né? Salvo lá bancos, empresas de saneamento, empresas de elétricas, né? Salvo essas empresas, que ainda dá para você ter, né, empresas com foco de investidor, as outras realmente eu não vejo, tá? E falando aqui do Bitcoin, né? Tá todo mundo sorrindo aqui. Quem tem Bitcoin tá sorrindo e tá tendo muito resultado, né? Pessoal, o Bitcoin bateu, né? Já ultrapassou os $90 mil, né? Já passou os R$ 500 mil. Na semana, o Bitcoin com uma alta de 10,4%. Esse é o tal do Trump Trade, né, pessoal? E no ano, né? Quem está posicionado no Bitcoin está com uma rentabilidade de 166% no ano. O Bitcoin vai continuar subindo? Vai continuar subindo, tá? Eu recebi umas perguntas na semana passada, mas e aí? Bitcoin tá na máxima histórica, continuo comprando? Sim, Bitcoin e dólar, na minha visão, não é nenhuma recomendação, não tem preço, eu não olho o preço, eu vou comprando, todo mês eu vou comprando um pouquinho. Claro que o dólar, né, e quando eu falo de dólar, pessoal, não é comprar simplesmente a moeda e deixar parada. Eu converto o meu dinheiro em dólar, eu mando para a corretora e eu invisto em empresas ou em fundos lá nos Estados Unidos. Eu não deixo parado em dólar, tá? Mas eu vejo assim, que é compra todos os meses. A minha carteira, já falei para vocês, 70% tá fora do país. Hoje, 30% tá aqui no Brasil, 70% tá lá fora. E eu quero aumentar a minha exposição ainda lá fora. E o Bitcoin é compra sempre. Ah, mas o Bitcoin não vai cair? Vai cair. Ele vai corrigir, ele vai cair. Eu tinha Bitcoin e caiu lá quase 50%, 60%. Eu continuei comprando, mantendo a estratégia de comprar todos os meses. E hoje o Bitcoin era mais ou menos 1% da minha carteira. Hoje o Bitcoin tá quase 8% da minha carteira por causa da valorização. Então, assim, Bitcoin, por tudo que vai acontecer, eu vou mostrar algumas notícias aqui para vocês, ele tem muita perspectiva de continuar subindo ainda. Agora, detalhe, tá? Estude, conheça o mercado. Não invista naquilo que você não conhece. É muito importante que você conheça aquilo que você está investindo ou tem alguém para te auxiliar, tá bom? Se você quiser entrar, já falei da nossa comunidade, entra na nossa comunidade lá, porque lá a gente discute toda semana sobre criptomoedas e várias outras coisas. E aqui falando de dólar, né, pessoal? O dólar bateu 5,80 na semana, né? Uma valorização aí de quase 19% no ano, quase 20% no ano. Então, aquilo que eu falo para vocês, se você pegar a valorização das empresas lá, né, que estão subindo, o SP 500, 19% do dólar, tá? Mais
25% de rendimento do SP500, que é a média, né? Isso dá mais de 25, né? Com 19 são 45% de crescimento no ano, né? Se você escolheu boas empresas lá, ainda você vai ter uma rentabilidade bem maior, né? E aqui, né, pessoal, uma notícia falando um pouquinho das empresas aqui, né? Empresas estimam inflação de 4,2 em 2024, tá? A projeção foi feita em agosto, mas a divulgação saiu agora, né? No final de outubro, pelo Banco Central. Na pesquisa firmes. O que que acontece, pessoal? As empresas, né, estão estimando aí, as empresas estão estimando uma alta de 4,2 nesse ano. É uma alta muito grande. Fica abaixo do teto, né, que se eu não me engano é 4,5, mas mesmo assim, você que está aí Pessoal, você que está aí no dia a dia, você acha que a inflação no último ano foi só 4%? Você acha? Eu não quero aqui criar polêmica, mas você acha que foi só 4%? Não foi só 4%. É muito maior, né? Quem trabalha, quem viaja, quem paga gasolina, quem paga hotel, quem almoça fora, sabe que a inflação foi muito maior que isso. Que a inflação não ficou só nesses 4%, né? Isso aqui é o que o governo tem passado para nós, né? Mas a inflação está muito alta. E se o governo continuar se expandindo, né, a base, o que vai acontecer? A inflação vai aumentar mais ainda, né? Ó, empresas estimam que a inflação do Brasil será de 4,2 em 2024 e 4 em 2025, tá? O levantamento tem como função captar percepção das empresas não financeiras em relação à situação dos negócios e as variáveis econômicas podem influenciar suas decisões. O que aconteceu, pessoal? O Banco Central, ele criou um novo índice lá, que está sendo estudado ainda, né? Ainda tá sendo colocado em prática, que ele vê o mercado real, que são empresas que não são ligadas ao mercado financeiro, tá? E a percepção dessas empresas não é uma percepção tão boa, é uma percepção de inflação e de retração de mercado. Sabe por quê? Porque o empresário sabe, né? O empresário já está escaldado. O empresário que sobreviveu aos outros governos, né? Ele sabe que esse crescimento é um crescimento irreal. Vai chegar uma hora que o negócio vai travar, né? Muitos empresários aprenderam, eles sabem, eles já estão diminuindo os custos e diminuindo até a produção, porque eles sabem que isso aí vai acontecer, o mercado vai travar, né? E aqui uma outra notícia bem interessante, ó. C&A, controladores vendem 40 milhões de papéis e a ação cai 12%. Ó, o Confra e Inca, né, controladores da C&A, né, venderam 40 milhões de papéis, reduzindo suas participações na companhia de 65 para 52, tá? Mostrado em documento enviado na terça-feira, dia 14, ao mercado. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Ó, durante o dia, a notícia já circulava no mercado, até porque o varejista realizou um leilão para vender blocos de papéis, de acordo com a Exame. A operação movimentou 460 milhões de reais. Aí, quem acompanhou o programa, não sei se foi o programa anterior ou o programa antes do anterior, né? Viu que eu falei do resultado das americanas, né? Aliás, da C&A. Eu falei do resultado e a C&A teve um resultado recorde. E o que aconteceu com a ação dela? Resultado recorde, a ação começou a cair. Sabe por quê? Porque o investidor não é bobo. Porque isso, quando eu falo para vocês, pessoal, de posicionamento de mercado, é isso. É você entender o mercado e aí falar, não, a C&A tá batendo recorde, vamos todo mundo comprar. Isso não se sustenta. Então, o investidor que conhece de mercado vai saber se posicionar. Não vou me posicionar aqui. Porque esse crescimento, com a previsibilidade que a gente tem lá para frente, ele não se mantém. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a retrair. Aí muitos analistas falam assim, mas a gente não consegue entender como que a empresa tem um baita resultado e a ação começa a cair. A empresa tem um baita resultado e os acionistas majoritários começam a sair da empresa. Por que está acontecendo isso? Porque o investidor está vendo que esse crescimento não vai se repetir nos próximos trimestres, né? E é isso que você tem que fazer. É essa informação que você tem que ter para você poder se posicionar. E aqui uma fala do Campos Neto, né, o nosso presidente do Banco Central, que está de saída, né, utilizou essa semana, essa aqui uma reportagem do Poder 360, Campos Neto ironiza PT com projeção dos malvadões da Faria Lima, né, da Faria Lima. Presidente do BC afirma que também considera projeções de empresários para definir a taxa Selic. Ele está vendo o que os empresários da economia real estão falando. Pessoas como a gente, pessoas que não são economistas, pessoas que não estão lá no mercado financeiro. Né? Pessoas de prática, não pessoas de teoria. Né? Vem após críticas da deputada, né, de uma deputada do PT, e a deputada
Eu vou ler um trecho da matéria aqui para vocês. Ó. Sem criticar integrante do PT, Partido dos Trabalhadores, né, o presidente do BC, Banco Central, Roberto Campos Neto, ironizou na segunda-feira, dia 18, as críticas sobre projeções de malvados da Faria Lima, em referência à avenida em que se concentra empresas e agentes do setor financeiro. Dizem que a autoridade monetária também avalia estimativas de empresas para decidir o juro base da economia, tá? A presidente do Partido dos Trabalhadores, né, disse que há uma chantagem aberta no mercado financeiro, que eleva a projeção para manter a taxa Selic em nível elevado. Pessoal, eu já falei isso para vocês, gente. O mercado, ele é reativo. Você faz parte do mercado. O mercado não são pessoas que estão sentadas lá e falam assim, vamos fazer tal coisa agora para o governo fazer isso. Vamos fazer tal coisa agora para o governo fazer aquilo. Existe influência dentro dos escritórios, das reuniões com o governo? Existe, mas não adianta, eles podem fazer a projeção que eles quiserem. Se o mercado, lá na ponta, não responder, não adianta nada esses acordos que eles fazem. Então eles não têm poder sobre isso. O mercado é reativo. Eu e você, nós somos reativos, né? Se você vive de comissão, você está ganhando mais, o que você vai fazer? Se você é inteligente, você vai guardar um pouco, mas você vai aumentar um pouquinho o seu padrão de vida. Se você vive de comissão, se você vive de salário, né? E você não está ganhando mais, o que você vai fazer? Se você é inteligente, você vai reduzir um pouco as suas compras. Você vai retrair a tua compra. Você não vai fazer financiamento, né? Se o juro está comendo o teu poder de compra, o que você vai fazer? Ou você vai dar um jeito de ganhar mais, ou você vai fazer economia. A gente não tem poder sobre o dólar. O dólar está aumentando, a taxa Selic está alta, é por causa da música que o governo está tocando lá, que a gente está tendo que dançar aqui. O mercado ele é reativo, nós somos reativos. A gente dança conforme a música, a gente não tem esse poder. E daí eles ficam nesse jogo aí, querendo enganar as pessoas, por isso que é muito importante. Deixa eu ver o tempo aqui, pessoal. Por isso que é muito importante você conhecer o mercado. Você que está vendo. Por mais que você não tenha investimento, todo mundo tem que conhecer, porque senão o governo vem e te manipula. Essas pessoas vêm e te manipulam. São os malvadões lá. Como que alguém vai conseguir manipular a Selic? O presidente do Banco Central, ele baixou a Selic e ele aumentou. E quando ele baixou lá na bancada do jornal, eu falei, no Jornal da Manhã lá, eu falei que ele não deveria ter baixado a Selic. E veio agora, teve que subir de novo. Mas não é por causa da Faria Lima. Isso aí é por causa dos gastos do governo. Quem conduz a política monetária do país é o governo. E as consequências vêm do que eles fazem. Porque toda a base... O que é dinheiro, pessoal? Dinheiro nada mais é que tempo. Então, toda vez que eles imprimem moeda, lançam títulos, né, e vendem dívidas para ser paga lá na frente, isso tem que ser pago com juro. E quem paga é nós, não é o governo. Então, essa matéria aqui é uma matéria muito interessante, né? E aqui também, falando um pouquinho, né, dos fundos imobiliários, já deu uma pincelada lá, né? Crise no Brasil sempre vai existir. Este é o momento de entrada nos fundos imobiliários. Avalie executivo da Valora Investimentos. E eu concordo plenamente com ele. Pessoal, quando que não teve crise no Brasil? Quando que não teve crise no nosso país? Nosso país sempre teve crise. Nosso país sempre passou por crise. Né? E você tem que saber trabalhar com isso. Por isso que o empresário, você empresário brasileiro, por isso que nós somos tão diferenciados. Porque a gente sabe nadar, a gente sabe navegar no mar revolto. O mar sempre teve revolto. Mas tudo aquilo vale para os fundos que eu falei para vocês agora. Tá? Abre uma oportunidade. Porque o fundo imobiliário, diferente do mercado de ações, vamos dizer que ele é menos suscetível, né, às oscilações do mercado. Tanto é que uma das portas de entrada para o mercado financeiro é o fundo imobiliário. Porque ele oscila menos, é mais fácil de você entender ele, tá? Quando a gente está falando de fundo de tijolo. Eu, particularmente, não gosto de fundo de papel, tá? Porque eu vejo o fundo imobiliário como um investimento um pouco mais seguro. Não existe investimento seguro, mas é um investimento um pouco mais seguro. Quando você vai para o fundo de papel, na minha percepção, é pior que... Perdão, pessoal. É pior do que você investir numa empresa volátil. Tá? Para mim é mais não tem lógica, tá? Só que a empresa, você tem um risco maior, né, uma ação, só que o teu risco, o teu retorno também pode ser maior. No fundo imobiliário você fica travado. Então, fundo de papel, eu acho que é mais complicado em relação a isso aí. E lembra que eu falei para vocês da questão do fundo imobiliário, né? Dos fundos imobiliários de last mile, dos galpões logísticos, né? E-commerce dobra a logística em São Paulo. Investimento em raio de 30 km da capital paulista dá salto. Pessoal, essa aqui é uma matéria do Globo
falando um pouquinho sobre a demanda para os last mile, né? Deixa eu ler um pedaço da matéria aqui para vocês, tá? A demanda por entregas rápidas leva as gigantes do e-commerce a acelerarem a abertura de galpões logísticos próximos à capital paulista. E a tendência isso é acontecer com todas as capitais e cidades maiores, tá? Em um ano, a área alocada por Amazon, B2W, Magalu, Mercado Livre, Shein, Shopping, em um raio de 30 km de São Paulo, cresceu 18%. Tá? O dado refere-se ao terceiro trimestre e consta em um levantamento que será publicado pela consultoria Beam Waters. Acho que é assim que fala. Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. O que vai acontecer? A demanda por galpão logístico vai aumentar muito nos próximos anos. E não tem como construir. Porque esses espaços de 30 km, que são os last mile, eles já estão tomados por galpões logísticos. Qual que é a tendência? O aluguel subir, né? A lei da escassez. Produto bem mais escasso, a tendência dele é se valorizar. E hoje tem empresa de galpão logístico com preço muito bom, muito atrativo. Tá? E aqui eu já falei para vocês um pouquinho também, ó, setor favorito das gigantes. 40% dos gestores preferem energia e saneamento. BTG revela a ação que pode disparar com os holofotes. Eu não gosto muito desse negócio de revelar aqui a ação que pode disparar, porque você tem que estudar, você tem que conhecer a ação. Mas sim, lembra que eu falei para vocês? As empresas, pensando em longo prazo, aqui no país, que a gente pode investir, são as empresas de saneamento, empresas de bancos também é uma coisa muito interessante, tá? Empresas elétricas, e essas aqui no Brasil são as empresas que eu estou mais posicionado dentro do país, não é nenhuma recomendação. As outras empresas, tá? Empresas de commodity, as próprias empresas de varejo, tá? Eu vejo como especulação. E eu não gosto de investir com especulação. Eu invisto no mercado financeiro há mais de 10 anos, quase 15 anos, tá? Sempre tive bons resultados, mas com o entendimento de investimento de sócio. Fiz poucas movimentações de curto e médio prazo, tá, pessoal? E fiz isso há pouco tempo atrás, depois que eu tinha bastante conhecimento do mercado. Então, você fazer trade, fazer coisa de curto prazo no mercado é muito perigoso se você não conhece bem o mercado. Eu comecei a fazer agora, faz uns 2, 3 anos que eu comecei a mexer um pouco com opções, fazer esse tipo de coisa. Então, você quer entrar no mercado financeiro, primeiro entenda o que é ser sócio de uma empresa. A mentalidade é entrar como sócio. Eu vou investir naquela empresa com mentalidade de sócio. Será que essa empresa daqui 10 anos vai existir? Será que essa empresa daqui 10 anos vai estar dando lucro? Primeira coisa que eu vejo quando eu vou entrar numa empresa. Não é os dados fundamentalistas da empresa. Isso é a segunda coisa que eu olho na empresa. Como hoje a gente vive, eu já comentei aqui com vocês sobre o mundo VUCA, né? Um mundo muito volátil, né? Um mundo incerto, complexo e ambíguo. Né? As coisas mudam muito rápido. O que dava resultado há 3 meses, hoje não dá resultado mais. O que dava resultado há uma semana atrás, hoje não dá resultado mais. A empresa que era uma grande empresa há um ano, esse ano ela já está pedindo recuperação judicial. Como esse mundo está muito volátil, a primeira coisa que eu olho é o macro. Será que daqui 10 anos essa empresa vai estar no mercado ainda? Será que o celular daqui 10 anos vai ser como ele é? Será que com o Starlink, daqui 10 anos, a gente vai precisar de torre? A gente vai precisar de torre para passar cabeamento de internet? Será? Será que os REITs, os fundos imobiliários de torres, vão existir ainda? Será que a Apple vai existir ainda? Provavelmente sim, porque a Apple já tem vários outros segmentos, e hoje o celular que dá mais rentabilidade para ela, daqui ela tem o chamado motor 2, né? Aliás, várias outras coisas, pode ser que daqui a pouco o iPhone não seja a maior receita dela. Então essas empresas, elas já pensam dessa forma. E você como empresário tem que pensar assim também. Então a primeira coisa que eu penso quando eu vou entrar numa empresa, primeira coisa, antes de olhar a parte fundamentalista dela, será que o negócio dela vai existir daqui a 10 anos? Será que petróleo vai existir daqui a 10 anos? Ah, vai existir. Eu acho que a perspectiva é crescer. Por exemplo, galpão logístico. Daqui a 10 anos, a demanda vai ser maior, na minha percepção. Vale investir? Agora eu vou olhar o fundamento das empresas. Primeira coisa eu vejo se vai existir, porque o mercado está muito volátil. E muitas vezes a pessoa vai olhar primeiro os fundamentos, investe, mas ela não sabe que daqui 5 anos esse negócio não vai existir mais. Né? Então essa é a percepção que a gente tem que ter. Falando um pouquinho de Bitcoin, né? Bitcoin pode atingir 1 milhão até 2030, diz executivos, mas outras moedas desconhecidas podem subir 30.000% até o ano que vem, né? Pessoal, uma coisa bem interessante para vocês aqui, tá? Cada um tem um perfil. Eu não invisto em outras moedas, tá? Eu tenho Bitcoin e tenho um pouquinho de Ethereum, tá? Não invisto em outras moedas. Existem outras moedas que dizem que tem um potencial muito grande, mas eu não invisto, tá? E eu acho que para você investir, você tem que conhecer. Realmente existem moedas, o Bitcoin quando ele sobe, a tendência é ele levar todas as outras moedas junto, tá? A tendência é muito forte de levar todas as outras moedas junto. Porém, quando o Bitcoin faz isso,
as outras moedas caem mais ainda, porque elas sobem mais, mas quando cai mais, cai proporcional, né? O beta ali é maior. Então o que acontece, pessoal? Quando o Bitcoin faz isso, as moedas caem muito mais. Quando o Bitcoin faz isso, ela sobe muito mais. Agora você acertar qual que é essa criptomoeda que vai, nessa meme coin aí, essa shitcoin que vai subir, aí você tem que estudar muito. Como eu estudo outras coisas, tá? Eu procuro focar no Bitcoin, que para mim é a melhor criptomoeda, é a principal. E eu prefiro ganhar menos, mas ter segurança e saber que o Bitcoin lá na frente vai ser a moeda que vai dominar o mercado, tá? Mas existem grandes oportunidades. Eu vejo como especulação. Como eu não gosto de especulação, eu não estudo. Lá no nosso grupo a gente acaba discutindo alguma coisa em relação a isso aí, e não é porque eu não invisto que não serve, tá? Não é porque eu não invisto que não é uma boa tese. Vai de cada um, mas você tem que saber, você tem que ter o conhecimento, tá? E aqui, pessoal, falando um pouquinho pra gente encerrar, tá? A Coreia do Sul começa a confiscar bitcoins e criptomoedas de devedores de impostos. A gente já sabia que isso vai acontecer, na Coreia do Sul já está começando a acontecer. As criptomoedas que estão nas corretoras, o governo da Coreia do Sul está começando a confiscar para pagar dívidas de devedores. Então, pessoal, o que acontece? Quando você tem uma criptomoeda e essa criptomoeda está na corretora, a custódia está nela. O governo, ele tem autonomia em cima dessa corretora. Tanto é que as corretoras, em vários países no mundo, inclusive no Brasil, ela tem que reportar tudo aquilo que você faz para o governo, tá? E quando você tem criptomoeda ali e o governo quiser pegar, ele simplesmente vai avisar a corretora vai mandar a custódia para o governo. Quando você tem as suas criptomoedas dentro de uma wallet, seja uma wallet fria ou seja uma wallet quente, né? Wallet quente é aquela wallet que está dentro da internet. A wallet fria é aquele pendrive, que é o que eu utilizo, que as chaves, né, da criptomoeda tá fora da internet. Então, quando está lá dentro, o governo não tem como acessar aquilo, tá bom? Ele não tem como acessar. Então, logo, se o governo quiser te confiscar alguma coisa, ele não vai conseguir confiscar, tá? Eu não tô falando aqui para fazer coisa errada, tá, pessoal? Isso é uma possibilidade que existe hoje, até para você se proteger, né? Mas quem tava lá na corretora, o pessoal, o governo coreano tá começando a confiscar. E isso também tá começando a acontecer aqui no Brasil e vai acontecer, né? Se você deve alguma coisa pro Estado, você tem que pagar. A gente não tem que burlar a lei, a gente não tem que ir contra a lei. A gente tem que, se a gente não gosta da lei, a gente tem que discutir e mudar essa lei. Como eu acho que muitas leis aqui no Brasil, realmente, elas devem mudar, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou pular aqui, só para vocês, só pra gente fechar aqui, falando um pouquinho sobre a projeção que quer criminalizar, tá? Uma lei que quer criminalizar a posse de dinheiro, tá bom? Deixa eu só ler a matéria aqui pra gente encerrar, tá bom? Nós temos um projeto hoje, tá? Projeto de lei número 4068/2020, que atualmente tramita com a PL 3.341/24, tá? Pretende criar regras rígidas para o porte de dinheiro em espécie no Brasil. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você já tirou teu dinheiro, uma parte do teu patrimônio do Brasil? Você já tirou uma parte do patrimônio? Sabe o que vai acontecer? Inicialmente, em 2020, um projeto de lei chegou na Câmara dos Deputados com a previsão de acabar com a moeda física brasileira em até 5 anos. O projeto foi apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, né? Contudo, em 2024, a deputada federal Júlia Zanata, do PL, né, do Rio de Janeiro, protocolou um novo projeto para impedir o fim do dinheiro em espécie, justificando que a medida coloca um risco na liberdade financeira. Então, a gente teve um projeto do PT e agora tem um projeto de uma deputada aí do PL pedindo para acabar, né, para não ter esse projeto aí. Mas, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai acontecer, tá? Vai acontecer. Agora com a entrada do Drex, inclusive parece que tem uma pessoa aí que entrou com um mandato de segurança aí contra o Drex. Vai acontecer. O governo vai colocar. Vai chegar uma hora que a moeda de papel... Na China foi o primeiro país a inventar moeda de papel e é o primeiro país. Hoje na China praticamente não se usa mais dinheiro, tá? Então o que acontece? Vai acontecer. Isso tá dado. Vai acontecer. Você tem que se proteger. Você tem que ser proativo. Isso vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai ser crime você andar com R$50 no bolso. O governo não vai mais querer que você tenha moeda física, porque daí ele não vai ter controle. Gente, vocês imaginam na pandemia se a nossa moeda fosse 100% digital? Use a sua imaginação. O que o Estado poderia fazer? Não estou falando que ele vai fazer e nem que ele quer fazer, tá? Não estou falando nada disso. Estou falando que existe a possibilidade, que existe todo esse poder. Imagina se na pandemia o governo tivesse o poder sobre a moeda, que vai acontecer daqui a uns anos. Usa a sua imaginação. O que ele poderia fazer? Tá?
Reiterando, não estou falando que o governo vai fazer e nem que o governo quer fazer. Estou falando que pode, existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade. Estou falando que ele vai fazer. Então você tem uma janela e você precisa se proteger. Você precisa dolarizar, você precisa tirar um pouco do teu dinheiro do Brasil. Tá bom? E isso vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai ser proibido ter dinheiro. E o governo vai ter todo o acesso sobre as suas transações bancárias. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa. Faltou algumas coisas aqui. Tinha muita coisa para falar, mas eu deixo para semana que vem. Então, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Resenha de Mercado JF. Se inscreve lá no nosso canal, nas redes sociais. Entra lá na nossa comunidade para a gente bater papo. Não esqueça de seguir as redes sociais da Estúdio 92, tá bom? E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato com o comercial da Rádio Estúdio ou com o comercial do Resenha de Mercado. Nosso WhatsApp 45 3037 24 33. Eu vejo vocês na próxima semana, 1h da tarde, aqui na Estúdio 92. E, pessoal, quero desejar para vocês uma semana abençoada e até a próxima semana aí. Um grande abraço e valeu!